Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um pouco diferente, um pouco mais amplo até, e claro que, como o título já diz, eu vou falar um pouco do porquê de eu ter mudado de opinião, já pensar de uma forma diferente, mas claro que eu também quero muito saber a opinião de vocês, porque é um assunto bastante palpitante, todo mundo tem a sua opinião em relação a isso, então fique aí à vontade para deixar os comentários aqui na caixa dos comentários. Participe aí, deixe se você é a favor ou contra a final em jogo único nas competições sul-americanas, se você mudou de opinião, se você ainda pensa da mesma forma, quais os motivos para você defender um lado ou outro. Fique à vontade aqui nos comentários, estou sempre de olho também na caixinha e claro, se inscreva aqui também. Então fica o convite para você se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Um clique, depois também já clica aí no sininho para ativar a notificação, que você fica sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal também. E claro, curta, compartilhe, ajude o canal a seguir crescendo. Estamos aí quase nos 80 mil inscritos nessa altura, enquanto eu estou gravando esse vídeo, pelo menos. Tomara que em breve, cada vez mais. Vamos lá então. Final da Libertadores em jogo único pela primeira vez, em 2019. Final da Sul-Americana também pela primeira vez em jogo único. O que eu penso disso? Bom, primeiro, o que eu pensava disso? Vamos voltar um pouco no tempo, porque aí eu acho que é interessante até essa questão. Não existe uma opinião certa ou errada, existe a sua opinião, a minha opinião, e eu mesmo posso mudar de ideia, como você pode mudar de ideia, como você pode criar novos argumentos para contrapor em relação àquilo que você pensava. Eu acho que isso é legal, até do ponto de vista de enriquecer o debate, porque esse não é um debate que se encerra, assim como eu estou postando aqui esse vídeo, falando sobre como minha opinião mudou, mas também não é nada definitivo. Acho que o interessante é justamente ter a cabeça aberta para ir absorvendo o que cada momento vai trazer para a discussão. Então até por isso é legal que vocês deixem aí os comentários na caixa também, porque um ou outro eu posso responder, a gente pode comentar, pode debater, e claro, não dá para responder a todos, mas eu tô de olho na caixa também. Então vamos lá. O que eu imaginava, o que eu pensava sobre isso? E aí a gente precisa voltar um pouco no tempo. Quais são as questões primordiais aí para eu ter sido contra o momento em que a Conmebol anuncia a final em jogo único para suas competições continentais? Primeiro, acho que tem uma questão aí de tentar copiar um modelo sem necessariamente adaptar a cultura da sua região. O modelo da Champions é muito bem sucedido, indiscutível. Você tem outras competições que tem final em jogo único, a Copa do Mundo, por exemplo. Então está mais do que provado que um jogo único numa decisão pode ser um sucesso gigante. Não que um jogo de ida e volta não seja. A Libertadores tem isso como história, o Campeonato Brasileiro, quando era mata-mata, a Copa do Brasil atualmente e vários outros torneios pelo mundo. Então, acho que não é questão de existir um modelo certo ou errado nesse caso. É uma questão de, comercialmente, do ponto de vista de interesse, do ponto de vista de espetáculo, o que é mais interessante? Enfim, aí entram as duas questões que para mim eram os meus dois argumentos principais. O primeiro, a cultura sul-americana de torcidas. A América do Sul tem um torcedor muito marcante, o fator casa é muito forte. Você tem a cultura e a história dos estádios, a maneira com que cada torcida se comporta, com que cada caldeirão é construído e como isso interfere na atmosfera dentro dos jogos. É um torcedor, de uma maneira geral, muito mais quente, marcante e presente, não do ponto de vista de ocupação de estádio, mas do ponto de vista de fazer parte do espetáculo, do que na Europa, por exemplo, se a gente quiser fazer essa comparação pura e simples com a Champions. Então, a torcida é um fator muito mais marcante na cultura sul-americana do futebol. E isso aumenta a importância de você ter uma decisão dentro e fora de casa. É claro que você pode sim decidir num jogo único e criar esse tipo de novidade, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas você permitir que as suas torcidas possam fazer aqueles espetáculos, cada um ao seu estilo, cada um na sua casa, no seu estádio, é muito marcante para a cultura sul-americana. Um outro aspecto tem a ver com logística, com questão econômica, com questão de desenvolvimento mesmo do continente. Não dá para comparar a facilidade de deslocamento dentro da Europa com o deslocamento dentro da América do Sul. Você tem na Europa uma rede de transporte, além de um poder aquisitivo, de um poder econômico mais alto, mas você tem uma facilidade de transporte, de locomoção, que nem se compara, né? O número de empresas aéreas, o número de voos entre os países, a questão do deslocamento através dos trens. Então você tem uma facilidade muito maior de deslocamento, até para fazer com que times de países distantes decidam uma competição num terceiro país e mesmo assim o continente inteiro se desloque para lá. E isso acontece numa boa todo ano, a cada temporada,
sem grandes problemas e nem vira grande debate, a não ser em casos muito específicos, como a última Europa League, com toda a questão política até envolvendo, na época, Armênia e Azerbaijão, a questão do Mictarian e tudo mais, mas são casos esporádicos e que a UEFA, inclusive, deveria tratar melhor esse tipo de questão, evitando esse desgaste e esse problema nas mãos, né? Mas esse é um outro aspecto. Então, eu ficaria muito nessa questão. Cultura de torcidas e também logística de deslocamentos. Isso não muda na minha cabeça, isso são dois argumentos fortes para defender a decisão em ida e volta. Agora, depois de olhar para essas duas decisões, eu acho que a gente tem também fatores muito interessantes e positivos. O primeiro deles é a capacidade de concentrar o foco em um jogo só. Quando você concentra tudo em um jogo apenas, você aumenta a relevância daquilo para o mundo inteiro. Então você gera um interesse, você desperta um interesse como produto também, para que mais gente esteja interessada em assistir aquela partida. Porque dali vai sair o campeão, são 90 minutos, 120 dependendo, mas são 90 minutos que vão decidir o grande campeão do continente. A questão de ser num estádio neutro ou previamente decidido, porque a questão de ser neutro é relativa, né? No ano que vem, por exemplo, 2020, a decisão vai ser Maracanã. Se o Flamengo chega à final, por exemplo, deixa de ser um campo neutro. Mesmo assim vai existir uma divisão de torcidas. Isso não é um problema. Desde que previamente definido, zero problema, inclusive vira uma atração a mais você ter a possibilidade de um time decidir na sua própria cidade uma competição continental, já que vai deixar de ser a regra. O normal passa a ser você decidir em outro país, em outra cidade, porque não é comum que um time chegue à decisão dentro do seu próprio país, dentro desse formato. Se a gente pega, por exemplo, a Champions como parâmetro. Na América do Sul, até pela rotatividade de finalistas ao longo dessa última década, a gente também vai perceber que você roda muito o número de times, até pelo equilíbrio marcante dentro do continente. Ok, então se você desperta um interesse maior de outras partes do mundo, até você talvez esteja valorizando melhor o seu produto, estou falando do ponto de vista comercial. Mas e do ponto de vista do torcedor? Tem aí um ponto pró e contra, né? O ponto contra eu acho que tem a ver até com aquele fator anterior, que é a questão de deslocamento. A gente viu como pode ser complicado, exagerado, abusivo até a questão dos preços. Então, se você tem definições de última hora sobre onde vai ser a final, sobre quem vai estar na final, os pacotes, as viagens, as passagens, todos vão nas alturas. Também por uma questão de procura, né, de oferta e procura. Aí também é complicado lidar com isso. E a própria Champions também tem seus períodos de boom de preços, dependendo de quando você vai procurar esse tipo de ingresso ou até mesmo de hotéis na região, de passagens aéreas, embora os ingressos sejam de uma procura tão constante que, independentemente de quem vai chegar lá, todo mundo já vai estar querendo ir mesmo antes, porque ele é uma atração dentro do continente. E aí eu acho que a gente volta a um ponto positivo. Ser uma atração dentro do continente é algo muito legal, porque quando surgiu a ideia de uma final, um jogo único, num país previamente definido, todo mundo pensou, eu quero ver se der uma final entre times pequenos num terceiro país que não está envolvido. Ninguém vai, né? Vai virar um jogo completamente irrelevante. Eu não acho que seja muito o caso, não. Eu até pensei dessa forma em parte do tempo aí, mas eu acho que esse ano de 2019 mostra os dois casos, porque claro que você vai falar, mas Flamengo e River, isso não é parâmetro. Flamengo e River é um jogo gigante. Além de reunir dois grandes gigantes do continente, ainda reúne dois dos melhores times do momento, ou da década, se a gente pegar o River, do momento, se a gente pegar o Flamengo e tudo mais, e com torcidas gigantes que são capazes de se deslocar. Mas se a gente olhar a importância que o evento teve para o Peru, por exemplo, para Lima, a forma com que o país valorizou o fato de receber uma decisão continental, já é algo novo nisso aí também. E a gente talvez se esqueça, nesse caso, ao olhar para River e Flamengo como referência, de fato, Galhardo e Jorge Jesus despertavam o interesse dos europeus para ver como seria uma decisão entre técnicos que têm qualidade de nível europeu. Mas a gente se esquece, se a gente ficar só em Flamengo e River, que é o caso mais recente, e é um caso extremo, a gente se esquece do outro, né? Independiente Del Valle e Colón fizeram a final da Sul-Americana em Assunção, um time equatoriano, um time menor da Argentina, decidindo no Paraguai. E mesmo assim, o clima no estádio foi fantástico. O clima foi muito legal. Por mais que tenha sido um jogo complicado pela questão de chuva e tudo mais, com paralisação, o clima, o ambiente, o deslocamento, tudo isso tornou a final muito especial. E aí está um aspecto que passou a pesar bastante na minha cabeça. O quanto esse tipo de deslocamento é especial na história de quem foi, na cabeça de quem foi se aventurar, no caso.
É claro que isso vai impactar de uma forma econômica. Não é todo mundo que tem a condição financeira, aliás, são poucos que vão ter a condição financeira de pagar um pacote para ir para ver uma final do seu clube. Mas também são poucos, claro que numa escala diferente, mas também são poucos os que conseguem pagar os preços altíssimos de ingressos de decisões dentro de casa, mesmo na sua cidade, dentro do seu estádio, porque a gente sabe que se a gente olhar para finais recentes, os preços estão lá no alto. Não no padrão de você pagar uma viagem, obviamente. Mas aí voltando a essa questão, você ter a oportunidade de se aventurar, pegar um avião, um ônibus, que seja, para ir para um outro lugar, para acompanhar o clube, quase que uma demonstração de amor mesmo até o fim, e viver aquilo de perto, ter aquele momento, aquele dia da saga, para você contar aquela história de como você chegou até lá para ver o seu clube e ainda viu uma decisão que pode ser espetacular, como foi para o torcedor do Flamengo, com o roteiro mais maluco e fantástico possível para o lado do Flamengo, óbvio que para o lado do River, marcante, mas do ponto de vista negativo, pelo drama da virada sofrida, mas são grandes histórias que se escrevem dentro de 90 minutos. Então eu acho que tudo isso, todos esses componentes, a aventura valoriza demais. Como valorizou, por exemplo, o torcedor do Colón, que viu o dia mais importante da sua história e para isso saiu de Santa Fé para ir até Assunção e foi em peso, mesmo que tenha perdido para o Independiente Del Valle, foi um dia marcante na vida de todos eles, porque você encarou uma aventura para ver um dia absolutamente especial da história do seu clube. Claro, ficou marcado com a derrota, mas isso faz parte, o perder e ganhar vai fazer parte onde quer que seja. Então eu passei a encarar muito por aí. Dá para valorizar ainda mais concentrando o foco em apenas um jogo, em 90 minutos, criando uma atenção e uma tensão maior em cima daquele jogo, a expectativa é maior, porque você não vai ter aquela questão do vamos criar a expectativa para a ida e depois na outra semana a gente cria a expectativa para a volta. Não, ali é a semana inteira pensando no dia que vai decidir quem vai ser campeão, quem vai sair com a taça e tudo mais. E esse deslocamento pode ser complicado, e aí a gente tem inúmeras questões sociais, econômicas, políticas dentro do nosso continente, porque a América do Sul vive um momento muito turbulento, né, em diversos países, e a questão de você tirar uma final de Santiago para levar para Lima de última hora, obviamente foi um entrave gigante, foi um problema, atrapalhou o planejamento, atrapalhou financeiramente, muita gente que já estava com tudo comprado e tudo mais, então é óbvio que existem obstáculos. Agora, esses obstáculos também vão existir se a manifestação acontecer, ou se as manifestações acontecerem no país, naquele momento em que um clube do país esteja numa decisão, se fosse o caso de um clube chileno, por exemplo, em uma dessas decisões, ou outros países, porque não é exclusividade do Chile, né? O Chile foi mais flagrante nesse momento, ficou mais em foco, até pela questão da final em jogo único ser lá, mas se a gente olhar de uma forma macro para as questões políticas, econômicas e sociais do continente, esse tipo de problema, de questão, de manifestação, de dificuldade e até de instabilidade, por que não? Ele está pipocando o tempo inteiro, e não só no continente sul-americano, né? Em outras partes do mundo também. Então, e eu não estou nem entrando no mérito do que de qual é o motivo, obviamente. Estou só falando de uma forma mais genérica, de um olhar mais amplo em relação ao que é a realidade do continente. Então, eu acho que existem, claro, motivos a favor e motivos contra. Num primeiro momento, eu pesava mais os motivos contra. Agora, olhando para o que foram essas duas decisões, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, eu já passo a pensar diferente. Eu já passo a pensar que talvez seja mais legal, mais interessante, mais legal assim do ponto de vista de criar, mais atrativo, né? De você criar um interesse mundial maior em relação ao que vai ser aquela decisão. E talvez de criar memórias ainda mais marcantes para a sua história, de como foi a aventura, de onde você estava e de saber que foram 90 minutos. Não que na época de 180 ou 270 minutos não fosse assim. Claro que você sempre vai criar suas memórias, vai sempre marcar onde você estava, quando seu time estava envolvido e tudo mais. Mas essas histórias e tudo que a gente viu nessas últimas semanas, porque eu vou colocar não só a Libertadores, mas também a Sul-Americana no pacote, isso faz com que eu pense um pouco diferente. Mas enfim, é a minha maneira de enxergar e de mudar um pouco a opinião em relação a isso. Como eu disse lá no início, o fato de eu ter mudado minha opinião não é nem querer cravar antes que um estava certo e estava errado, e nem agora querer cravar que um estava certo ou outro estava errado. É apenas uma forma de ponderar os dois lados da moeda e perceber que dá para enxergar valor onde eu até então não curtia a ideia. Então é por aí que está a minha mudança de opinião em relação a isso. Hoje eu acho legal e acho que tem tudo para ser interessante, sim, nas próximas.
vamos ver, dependendo do que acontecer, pode ser que eu volte atrás de novo, pode ser que eu volte a pensar com os argumentos que eu apresentei aqui, porque, como eu disse, tem argumento para os dois lados. Mas quero ouvir a opinião de vocês, ouvir não, né? Ler a opinião de vocês. Então, para isso, é só deixar aqui nos comentários. Se inscreva aí também. Um abraço, até a próxima.